Yum, yum. Fala aí galera, eu sou o T e ele chegou e está no seu meio. Bem meus amigos, hoje eu tô aqui para continuar falando dele, uma carta que simplesmente vai impactar o jogo de N formas, a carta mais impactante que nós temos no jogo nos últimos tempos, onde o metagame vai se moldar todo em volta dela. Estou falando, obviamente, do Mulcharm Furors. Pois é, tô trazendo aqui uma minissériezinha de vídeos para você poder acompanhar comigo e pra gente poder debater um pouquinho, porque essa carta tem um impacto gigantesco no jogo. Eu já comentei com vocês uma abordagem, né, comentando sobre algumas questões do impacto que o Mulcharm vai ter no jogo, que é esse vídeo aqui em cima. Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre estratégias que podem ser incorporadas nos decks, inclusive engrenagens que jogam bem pra cima do Mulcharm Furors, né? Como eu já comentei nesse vídeo ali em cima, a gente tem algumas características, cara, que precisam existir, teoricamente, né? Nesse momento inicial, nada mais do que uma teoria de uma visão minha, tá? De como os decks precisam se comportar, quais características, principalmente eles devem ter, para que você tenha um deck sólido no mundo em que o Mulcharm existe, certo? Eu sei que ele não vai acontecer em todos os jogos, certo? Ele não vai rolar em todos os jogos, ele é uma carta Tree-Off e tal. Tudo bem que pode ter o Pearl, que Vagabundo pode usar também, que acelera chegar no Mulcharm Furors. Mas enfim, ainda assim, ele é uma carta importante o suficiente para que você se preocupe com ela. Afinal de contas, quando ela rolar, quando você tomar essa carta, você não pode simplesmente passar o turno porque sim. E estratégias que giram em torno de ficar usando o cross-out para poder lidar com ela também tende a não ser uma opção muito boa. Então, hoje, nós vamos tentar entender sobre decks que têm ferramentas para que consigam jogar de maneira confortável ou o mais confortável possível pra cima do Mulcharm. Afinal de contas, todo mundo vai ter que se moldar pra isso e você precisa ter algo pra fazer quando você toma ele. Não só ter algo pra fazer, mas ter uma estrutura de deck que aguente tomar ele, fazer interação e mesmo assim ter hand traps pra se defender pra você não morrer. Se você morrer, de nada adianta você dar poucas draws pro oponente. Então, hoje vamos tentar debater um pouquinho sobre jogadas, engrenagens, engines de deck que jogam bem pra cima do Mulcharm Furors e a partir daí a gente vai tentar entender o que vai rolar no formato. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, meus amigos. Partiu, então vamos lá! Bom, antes da gente poder entrar de fato, eu quero comentar um pouquinho de maneira por cima aqui, tá? Sobre algumas questões que a gente pode ter no jogo e que a gente vai ver crescendo, tá? Isso pode gerar dinâmicas, afinal de contas o jogo é sobre isso, ação, reação. A partir do momento que uma coisa é popularizada, o jogo, né, o formato, o metagame, os jogadores reagem de acordo a isso e passam a incorporar outras coisas, certo? Mas, uma parada que vinha rolando já nas decklists da galera, inclusive dentro, por exemplo, do Yubel, que foi o último ICS que teve, né, que rolou no... Foi no Canadá? Não, foi no México, o ICS Cancún, em que quem ganhou foi justamente o cara lá do time do Six Samurai? Eu não sei, do Samurai X lá. Ele ganhou de Yubel, e o Yubel comeu grande parte do spot do top 32 do torneio. Quem ganhou foi o Yubel, dentro do top 8 tinha, sei lá, 6 Yubels, enfim, e o maluco ganhou com esse deck aqui. E no deck dele já tinha uso de engrenagem de Kashtira. Por um motivo diferente, o Mulcharm Furors ainda não existia porque esse torneio foi pré-rota. Mas agora eu vejo o que? Mais do que nunca, o uso de Kashtira vai ser bem importante. Entenda que eu não acho que o Kashtira como um deck é uma opção viável de você tentar usar para poder jogar esse formato. Assim como eu disse lá no outro vídeo, que eu já comentei com vocês um pouco sobre engrenagens que não são muito boas ou engrenagens ruins que não se viram muito bem para cima do Mulcharm Furors mecanicamente. Nesse vídeo aqui em cima, eu falei um pouco sobre o Flanderize, né? O Flanderize, ele tem ele não toma o Mulcharm Furors porque não tem summon do deck, não tem summon do extra deck. Então isso teoricamente ajuda com que a engine seja boa contra ele, mas o resto das características do deck eu acho que não se sustentam, apesar de ele ser um deck que usa Shifter e Mulcharm Furors, que é uma coisa que o Tenpai, que é um deck desgraçado que vai usar essa estratégia aqui, ele usa. Só que o Tenpai é diferente, né? O Tenpai é um deck muito mais sólido do que o Flanderize, por exemplo. É uma estratégia muito mais sólida, né? Disso que eu falei, que o deck precisa tomar o Furors, fazer uma jogada que tenha um mínimo de interação, que tenha defesa na mão e que não morra, não pode morrer. Por isso que eu acho que o Tenpai é talvez o principal problema do formato, tá ligado? O que vai fomentar algumas outras coisas, mas eu vou comentar em um vídeo separado. As coisas que o uso principalmente do Tenpai fomenta no jogo, porque torna-se uma urgência não morrer. Então simplesmente tomar o Force, fazer uma interação que eu vou mostrar pra vocês aqui e ter um mínimo de tech por trás, não garante que você não morra pra esse cara. Que é algo que o Flanderize não faz, tá ligado? Então acaba que o Flanderize tem
propriedades parecidas com o Tenpai, usando o Shifter, o Multi-Arm, não tomando essas cartas também, o que é importante, só que o Tenpai mata, e o Floowandereeze vai tentar ir pro grind. E o Tenpai mata, né? E ele também usa Shifter e Multi-Arm, então não faz sentido eu usar isso em detrimento do Floowandereeze, por exemplo. Não faz sentido usar o Floowandereeze em detrimento do Tenpai. Mas, assim, como eu disse aqui, não é só porque uma coisa não afeta uma engine que automaticamente ela se torna boa no formato. O Kashtira é parecido, eu dei essa volta toda pra falar do Kashtira. O Kashtira é parecido, como um deck, eu acho que ele não tá nessas propriedades aí, porque apesar dele ter seu nível de ignorância e tal, e jogar bem pra cima do Multi-Arm Force, porque o Theosis faz summon do deck e você faz o summon do Shangri-La, tudo bem que tem esses summons pra fazer, mas dá pra tancar, Mas eu acho que aí é melhor jogar Tenpai, por exemplo, tá? Porém, o Kashtira, como engrenagem, eu acho que ele vai passar a ser muito mais importante do que ele era antes. Não só pelo fator Going Second, o que ajuda também a ter mais camada de jogada. E é muito importante porque são camadas de jogada de summons que não vêm do deck e de summons que não vêm do extra deck. E mesmo assim põe pressão, sendo Extender para você poder fazer jogadas enquanto você não tomou o Force. Também cartas boas para você baixar no segundo, bater no oponente. Mas também, tomando Force, eu posso fazer qualquer uma dessas jogadas que eu vou te mostrar aqui e ter um Fenrir do lado. Se eu fizer isso, eu tenho algo bom, entende? Então eu acho que o uso do Kashtira vai crescer vertiginosamente porque eles são bons num cenário em que essas cartas existem. O que não impede as pessoas de tentar migrar e usar ao mesmo tempo isso aqui também. Porque aí passa do Kashtira ser uma coisa boa a mais no mundo onde eu tomei o Force, mas se eu tomei o Purlia, fica ruim, porque aí eu tô dando dross pro cara de uma carta que nem é da minha engrenagem. Porém, aí tem que ver o que vai acontecer, né? Mas, enfim, eu só queria pontuar o Kashtira porque eu acho eles interessantíssimos nesse momento e a gente vai ver bastante. Dito isso, nós vamos acompanhar agora algumas tentativas de jogada. Let's fucking go! Muito bem, meus amigos, estamos aqui na tela no DB, o DB vai me auxiliar nisso aqui, a gente vai tentar olhar algumas questõezinhas, né, algumas questões. Eu vou começar com a novidade do formato, que é essa engrenagem aqui de Azamina. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, que é esse vídeo aqui em cima, comentando com vocês, conjecturando qual seria o impacto do Azamina no Snake Eye. Será que vai deixar ele tão bom? A resposta, sim, o Snake Eye volta a ser uma opção de melhor deck do formato, ou talvez, ou pelo menos um dos melhores decks do formato, sem sombra de dúvidas alguma. O Azamina muda bastante as coisas. Primeiro, porque como você pode ver nesse vídeo aqui, eu mostrei pra vocês como que você faz a jogada de Azamina e o Azamina vira jogada de Snake Eye, o que é muito importante por questão de consistência do deck. Você tem, além das Witch, você tem um Deception que chega em Snake Eye além dos próprios, né? Enfim, o Fiendsmith acaba sendo deixado um pouco de lado, até porque o Multi-Arm Force existe, e como eu mostrei pra vocês, o Fiendsmith é ruim contra essa engrenagem, dá muitas draw, o Requiem e o Engraver vindo do deck, só isso aí já são duas draw e você não fez nada, então é um pouco estranho, mas o Snake Eye com Azamina é um deck sólido pra cacete. Mas vamos supor que você tá precisando ver o que acontece com Azamina. Eu vou te dar um exemplo de que, se você começa a fazer a jogada, eu vou dar o Force lá pro oponente, e vou pegar aqui a Witch com qualquer carta. Eu peguei esse Force só pra servir de exemplo de descarte. Então, você vai começar jogando, né? Bom, o Witch entrou e descartou. Efeito da Witch, vai colocar aqui o Deception. O Force tá lá na mão do oponente, né? Aí fica a critério. Vai dropar na standby e tal. Eu acho que o vagabundo vai ter que esperar pra poder dar em resposta a alguma coisa. Eu acho. Bom, vamos lá. Então, com isso, o Deception é ativado. E você vai tributar, por exemplo, a Witch, porque eu não tenho mais carta, eu vou pegar a Sacred aqui. Ativando a Sacred, depende. Se eu não tomar nada, eu vou fazer a Morcega, porque a Morcega pode pegar um Sinful Spoils. Aí eu pego a origem do Sinful Spoils, e aí você consegue conectar o Snake Eye, pra depois ter a Silveira, que é o Omni Negate. Mas, nesse momento, um summon do extra vai rolar, seja Morcega ou seja Silveira. É aí que o Multi-Arm Force dropa, né? Dropa o Force Enchain. Agora eu não vou mais pra Morcega. Agora eu vou pra Silveira direto. Ok, e com essa Silveira direto, eu tenho um Omni Negate. É fraco, não é tanto, mas eu fiz uma coisa dando uma drop pro Force, que eu vou colocar um counter nele lá em cima, ó. Tem uma drop pra ele. Beleza, aqui tem algumas possibilidades, tá? Eu tô mostrando só a parte de Azamina, tem algumas possibilidades. Se você for pra End Phase, por exemplo, eu peguei esse Force na mão só pra mostrar que é uma das poucas vertentes, uma das poucas abordagens de deck em que você pode dar Force indo segundo. Indo primeiro, perdão. Você pode dar Force indo primeiro. Como? Se você, por acaso, compra um Force, tomou um Force nesse spot que eu tô mostrando tendo Silveira, o que eu posso fazer? Na End Phase, eu posso dar o efeito da Deception, porque ela foi mandada do campo pro cemitério e eu seto ela. Por que isso é bom? Porque se isso aqui acontece, eu seto o Deception, a Silveira vai negar uma carta do oponente, ela vai pro cemitério. No outro turno, o que vai acontecer? Eu vou dar o efeito da Sacred no cemitério, voltar a Silveira, que vai estar no cemitério, pro extra deck,
pego ela de volta pra minha mão e eu começo ativando ela, por exemplo, tributando, jogando fora essa Deception que ficou no campo. Então eu tenho um follow-up, tá? Porque aí eu faço assim, aí sim, no outro turno, se eu não morrer, eu faço a mocega pega uma Seeker, enfim, depende do que você precisa pra poder jogar. Isso tem follow-up. Porém, se você não tem um Force na mão, se eu tenho um Force na mão, por exemplo, eu não dou o efeito da Deception na end. Não dou. E o que acontece? Eu passo pro oponente, a Silveira vai negar alguma coisa, alguma carta do oponente, e quando ela nega, ela sai do campo. E se ela sai do campo, eu não tenho cartas face-up e eu posso dar o Charm Force, por exemplo. Nesse esboço de deck list que eu tentei usar aqui, né, pra poder simular um deck de Snake Eye, por exemplo, eu acho muito provável que o Dominus Impulse seja uma carta usada, o que melhora ainda mais a chance de eu ter Hand Traps que eu não preciso setar. Eu posso ter Impermanence, Dominus Impulse, Ash Blossom, Effect Veiler, qualquer outra Hand Trap na minha mão e eu não preciso setar pra poder interagir com o oponente, o que melhora e ajuda eu ter aquela decisão de poder fazer só a Azamina no campo, tributar e deixar o campo livre pra dar o Force. Poucos decks têm essa possibilidade de fazer, mas isso é uma parte que a Azamina consegue fazer. Eu tô mostrando o exemplo com o Snake Eye, mas é a parte de Azamina. Mas e o Snake? O que o Snake consegue fazer? A gente vai passar agora pro Snake porque tem um exemplo de jogada de Snake Eye sem contar com o Azamina, beleza? Pra você não precisar fazer giro nem nada do tipo. Então, com o Force no lado do oponente, eu vou começar o turno, eu posso ativar um Bonfire, por exemplo, e peguei Snake Eye Ash. Ok. Normal Summon Snake Eye Ash é feito. Vou pegar o Pop. Pop na mão, efeito se invoca, Pop no campo, efeito busca. Se o Force não foi dropado, isso gera aqui algumas questões de como que eu vou fazer a jogada, o que eu vou fazer depois e tal, mas eu acho que é sólido você pegar o Temple, né? Pega o Temple aqui, ativa o... Nesse momento, quando você pegou o Temple, depende. O cara ativa o Temple e coloca a carta pra trás, porque aí você coloca a Snake de Abel pra trás. Coloca a Snake de Abel 100% das vezes pra poder construir jogada. Você vai esperar o cara ativar o Temple, ou você vai... E se você esperar o cara ativar o Temple pra depois você dar o... Por que eu tô falando isso, né? Porque se o cara tá com o Temple na mão, e ele tem 2 monstros no campo, ele pode linkar primeiro. Se ele linkar, você perdeu uma draw. E você não quer perder uma draw. Mas, se você... esperar o cara ativar, por exemplo, ele pode jogar Snake de Abel pra trás, o que vai ser bem pior pra ele, na endboard. E aí sim você dropa o Force. Se você esperar ele ativar o Temple, por exemplo, pra jogar Snake de Abel, e não fazer um link antes disso, é o melhor cenário pra dar o Force. Por isso que eu não ativei ainda. Mas eu tô supondo aqui que o Force foi dado antes do Temple ser ativado. Porque se isso aconteceu, o Temple vai ser ativado jogando alguma carta aqui pra trás. Alguma carta que sendo o Oak ou o Flamberg, o que é importante. Por quê? Porque se isso acontece, agora já tomando o Force, eu posso juntar os dois no campo e fazer uma IP. Você pode ou não dar o efeito do Pop, depende. Aqui no caso eu não dei o efeito do Pop e o Mocharm comprou uma carta e eu fiz uma IP. Eu posso largar e passar o turno. É mais ou menos a jogada que você faz de Snake Eye quando você toma Shifter. Se você toma o Shifter, você vai fazer a mesma coisa que foi feita aqui, só que aqui atrás vem o Oak, né? Porque aí quando o oponente fizer um Summon lá no turno dele, você sobe o Oak dá efeito, pega o Snake Eye Ash que tá banido, invoca pra cá, ele vai dar efeito e vai pegar uma carta pra deixar na mão. Antes era o Pop, quando ele tava Tree Off, agora vai ser um pouco mais difícil. Mas você pega o segundo Oak pra tentar jogar na volta. Basicamente é isso. Aqui é a mesma coisa, porque quando passar pro oponente, o cara vai fazer algum summon, o Temple sobe o Flamberg, a IP dá efeito, faz um Link, faz um Little Knight que come uma carta do cara, o Little Knight pode se banir depois pra fugir, o Flamberg triga, invoca 2, como o Pop ainda não buscou o Original, o Pop pega o Original e o Snake Ash pega o Oak. E nisso, eu dei uma drop ao oponente e passei desse jeito. Eu tenho cartas pra defender de um morrer, eu tenho um follow-up e eu tenho 4 outras cartas na minha mão, o que tem um potencial grande de serem Hand Traps, entende? Então tem essas questõezinhas aí, cara, o que é interessante. Então é isso que o Snake Eye faz sozinho, por isso que ele tem uma diferença significativa de engine contra o Force em relação ao Yubel, além do Azamina, que separadamente tem propriedade parecida. Agora, no caso do Yubel, tanto o Yubel quanto o Fiendsmith tem jogadas estranhas pra cima do Force, e o teu deck tem as duas engrenagens juntas. As duas são ruins contra o Force, o que é estranho. Enfim, vamos passar pra outros decks pra não ficar falando só de Snake Eye. Aqui eu vou mostrar um outro deck, cara, que é bem interessante e que tá nas mãos de bons jogadores, que é o Centurion. O Centurion pode ter um crescimento que não estava nos cálculos do jogador médio, como eu. Então, o Centurion, ele tem boas propriedades. A gente vai falar de Centurion aqui. Vamos devolver as cartas pro deck, vou ficar só com Force na minha mão. Eu vou pegar uma outra carta que tem que ser descarte. E vou pegar uma primeira, por exemplo, que aqui o que eu tô mostrando de exemplo de jogada é com pouco investimento, né? Então, a gente vai dar o Force lá pro oponente, porque vamos tomar o Force, né? E aí a gente vai começar a jogar. Stand by em phase. Normal Summon primeira. Efeito dela, Search. Você pega aqui a Stand Up. Ativando o Stand Up,
você vai descartar esse Force e vai colocar uma carta aqui atrás, que não é a primeira, obviamente, você vai tacar a Trudeia. Beleza, até agora o Force não precisa ser dado porque eu não tenho um summon pra fazer, mas a Trudeia vai dar efeito e vai subir. Aqui é interessante, né, porque se a jogada for feita com pouca carta, faz diferença o nível que sobe a Trudeia, né, porque se ela subir como nível 4, o cara vai ter que fazer a jogada da Primus, que é um Synchro a mais. Se você quiser fazer direto o Synchro, ela tem que subir com o nível 8, então faz diferença em como que vai fazer. Dá até, de repente, pra você esperar pra ver o que o cara vai fazer, né? Invocou a primeira. Qual o nível da primeira? Da primeira não, da Trudeia. Qual o nível dela? Ah, ela subiu como nível 4, porque o cara quer fazer Synchro 8. Beleza, Force. Ele não pode ir pra outra jogada, por exemplo. Mas existe uma carta nova, né? Então, nesse momento aqui, dá pra rolar 5 e tal, então você dropa o Force. Ok, a Trudeia dá efeito, vai pra trás e joga o Gargoyle. Aí é diferente, né? Porque o Gargoyle ele pode subir como nível 4 o nível 8. Então, agora, já tendo tomado o Force, eu vou dar efeito do Gargoyle, vou subir. E agora ele sobe como nível 8, né? Nesse exemplo. E vou juntar os dois pra poder fazer direto o Auxila. Direto o Auxila. Isso vai dar uma drop Force, beleza? E agora, você vai dar o efeito ainda do Auxila, que foi invocado, e o Gargoyle volta pra mão. Nisso, o Auxila pode buscar uma carta, e você vai pegar o Phalanx. Ok, com isso você seta o Phalanx, passa o turno, né, a gente fez o Auxila, joga a Trudeia pra trás, e como essa jogada veio via primeira, via stand-up e tal, beleza, você consegue ter esse setup. O que esse setup dá? Dando uma Drop Force, tá? O que esse setup dá? Passando pro oponente, eu tenho um Phalanx, que bane uma carta do cara, o Auxila não faz nada, mas enfim, eu tenho um Phalanx, eu tenho as minhas menininhas aqui que podem se invocar. A primeira pega follow-up e o stand-up faz synchro no turno do oponente. Nesse caso, a Trudeia sobe como nível 8 pra virar um synchro 12 do Crimson Dragon. Você pode fazer o Legate é matar carta, depende, né? O Crimson Dragon vai dar efeito e vai voltar pro deck pra poder fazer o Cosmic Blazar. Eu busquei a Crimson Gaia, mas não faz nem sentido, né? O Crimson Dragon não busca a Gaia, não, perdão. E aí você tem essa configuração de jogada dando uma Drop Force. O Centurion é um deck que tem o One Card Play, cabe tech pra cacete e consegue fazer isso pra cima do Force. O que dá pra ele faz ele atingir os pré-requisitos que eu tinha comentado com vocês do que é um deck interessante no mundo do Force. Ele tem que ser bom, ele tem que ser sólido, as coisas que ele faz tem que ter impacto, tá ligado? E o Centurion parece se encaixar nesses quadros. Melhora muito em figura o Centurion, não só por causa disso aqui, que é uma coisa que já existe, mas a primeira Primus, que é uma carta que vem agora, melhora também jogadas quando o Force não rola, pra você aumentar o teto de jogada quando você tomou menos handtrap, passar por cima de outros handtraps que não seja o Force, é óbvio, né? Mas, enfim, o Centurion certamente é interessantíssimo pro formato, tá? E vai estar sim na mão de jogadores bons. Bom, passando pra outro exemplo aqui, a gente vai por Fire King. Esse Fire King aqui, a gente vai fazer um exemplo aqui de jogada, né? Vou pegar o Ucanix e vou pegar um Ash Blossom, que é um fogo aleatório, né? Então, vamos lá. Normal summon Ucanix é feito, estoura um fogo na mão, e aí eu pego o frango. Frango na mão é feito, só aqui, um detalhe que é importante frisar, só aqui, pra quem compara, né, o Force com o Maxi, é parecido. Mas olha quantos summons você tem a possibilidade de fazer sem dar drops pro Maxi. Você tem essa possibilidade de fazer todos esses summons sem que o cara compre. Até agora o cara não comprou. O Fire King não invoca do deck, por exemplo. O Snake Eye invoca, mas a jogada que eu fiz foi sem isso. Foi sem invocar. Então é muito diferente, cara. Muito diferente. Não tem nem comparação, tá? E, certamente esse bicho é bem mais equilibrado do que o Maxi. Apesar do preço dele ser escroto no TCG, né? Mas enfim. Invoca o frango é feito. Vai fazer o search, pega o santuário. Nesse momento, como tem dois monstros no campo que podem virar link, o Force pode ser dropado. Ativou o santuário tá com a ilha, efeito da ilha. Aqui, geralmente, dá pra você esperar. Na verdade, dá pra esperar. Não precisa dar agora. Porque o que acontece? Eu até fiz errado. Na jogada standard, o que é que rola? A ilha vai matar o Ucanix. E o Ucanix que morre vai poder invocar o Garunix amarelo do deck. Então aí tem uma draw. Eu acho que eu fiz errado porque talvez o certo seja isso. Seja você esperar o cara, porque ele não vai linkar isso aqui. A jogada feita desse jeito com o Ucanix One Card Play, matando um fogo na mão, né? Ele vai pegar a ilha vai matar o Ucanix, porque o Ucanix, quando você pegar o Garunix, a Ucanix morreu e vai trazer esse bicho do deck, pra você ter mais corpos no campo. Isso é um summon do deck. A Ucanix dá um summon do deck. Se você dropa o Charm Force antes, o cara não mata o Ucanix, que é o que eu vou mostrar aqui, né? Então, supondo que o cara dropou antes, geralmente não é o que vai acontecer, mas enfim, infelizmente aqui já foi o exemplo, né? Já gravei. Matei o frango, peguei o Garunix. Garunix na mão, efeito se invoca. Garunix no campo, efeito. E você pode matar o Arvata, que é uma jogada standard que a gente faz, né? Ou você pode jogar o Kirin pra reviver alguém. Ok. Nesse exemplo, os dois revivem um bicho do cemitério, né? Nesse exemplo aqui, qualquer um dos dois serve. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Eu linkei dois e fiz uma IP. Tendo já um monstro do lado, certo? Por que isso é interessante?
ou você faz IP ou Silhouette Rabbit, que é o que você vai ver em toda Suntained Board, tá? Provavelmente, em toda Suntained Board. Enfim, nesse caso, eu vou voltar os bichos aqui pro cemitério, mas eu não vou matar nenhum deles, porque eu não vou querer que reviva o frango aqui. Eu matei o frango pelo efeito da ilha, o frango morreu, então na próxima stand-by ele volta pra minha mão. Então a gente vai adaptar a jogada. Nós podemos matar o Barong, que de repente pode ser uma carta que passe a ser usada, porque o Barong tem um efeito parecido com o frango, né, que quando ele é destruído por efeito, na próxima stand-by ele busca um Fire King. O frango, ele se retorna do cemitério pra mão. No caso do Barong, ele busca uma carta Fire King. Se eu fizer isso, eu posso simplesmente juntar esses dois no campo, fazer aqui a IP, por exemplo, dar uma draw pro oponente, ou Silhouette Rabbit, né? Dá uma draw lá pro oponente, né? Beleza? E nisso eu passo o turno. Porque quando entrar na stand-by do próximo turno, o frango, que morreu, volta pra mão. E o Barong, que morreu também, pelo efeito Garunix, pega o Kirin. Desse jeito, sem ter fogo no campo, eu tenho um fogo na mão pra eu matar com o Kirin. O Kirin vai entrar no turno do oponente, matando o frango. Nisso, vai trigar o Garunix no cemitério. Ele pode entrar. Garunix efeito, ele pode matar um do deck, ou você pode matar o Kirin do campo. Porque o importante aqui é a interação, né? Mas nesse caso, Garunix, dump Kirin do deck, tá? Porque eu quero ter esse cara aqui no campo. Kirin que morreu, dá efeito, revive o Canix e mata uma carta do cara, ok? Ou você revive o frango. O Canix tem um ponto interessante que se você invoca o Canix pelo efeito do Kirin, o Canix pode dar efeito, matar um fogo e buscar um Fire King, né? Então depende do que vai rolar. Se você tiver outro alvo pro frango, beleza. Se não, ok. Nesse caso eu peguei a ilha, né? Mas enfim, a jogada tá ficando um pouco estranha. Efeito da IP vai fazer um Little Knight aqui. Little Knight efeito entra comendo uma carta. Ela pode fugir. E quando o cara faz um Special Summon, o Santuário pode fazer um Exceed 8. Esse Exceed 8, ele entra e mata todos os monstros no campo. E eu tenho a ilha pra trás, por exemplo. Tem esses pontos. Se você não quiser que o frango pegue essa ilha e que preferir o frango direto, você não revive o frango, revive o Canix, não dá efeito, depende. E com isso, o frango volta pra tua mão na próxima stand-by. Você não vai ter a ilha na mão, mas o frango volta pra tua mão na próxima stand-by. Então, tá aqui um exemplo de como você consegue construir jogada com a Engine. E mesmo assim, você tem formas de jogar tomando esse menino aqui, né? Então, é outro exemplo. Outro exemplo que eu vou dar pra vocês aqui é o... Eu acho que vai ser, deixa eu ver aqui, qual é o outro que eu tinha pensado. Tá, vamos pegar o Memento, cara. O Memento é interessante. Eu acho que eu fiz uma coisa errada aqui também, mas vamos lá. O Memento, ele tem essas cartas que invocam do deck, além do Dark Blade. Essas 3 cartas invocam do deck, tá? O Force do Enchain é isso aqui, vai ter draws a mais. Eu posso também dar essas cartas Enchain Force e dar uma draw a menos pra ele, tá? É um ponto. Mas vamos lá. A jogada standard padrão do Memento, ela pede que você faça o teu extra deck. É importante fazer um link, é importante que você faça as 2 fusões. E se você joga de Fiendsmith, você faz o Fiendsmith ao invés do link. Tem essas possibilidades. Mas a nossa engine faz 2 fusões, tá? Mas enfim, vamos lá. Stand by main phase, normal summon do Dark Blade. O Dark Blade vai ter que invocar alguém do deck. Se você começou de Dark Blade, que é talvez o melhor one card play do deck. Se não, você pode começar de bruxa, cavalo, tudo isso é one card play. Mas enfim, Dark Blade é feito. Chain Force, tá bom, ok. Eu vou dar uma draw pro cara aqui, não tem o que fazer. Deu uma draw pra ele, ele vai comprar uma. Bom, enfim, tô dando efeito aqui da bruxa. Efeito da bruxa pega o cavalo, efeito do cavalo, se invoca. Efeito do cavalo no campo, destrói e dá 3 nomes. Joga ali 3 nomes. Efeito da bruxa, se destrói pra invocar a Mace. Mace efeito se destrói e pega Fusion. Você vai ter que ativar a Fusion, infelizmente. Vai voltar aqui os materiais. Depende do que você quer ter no cemitério. Cara, eu achei interessante tentar fazer essa jogada, porque você vê que tem linhas e linhas e linhas e linhas e linhas e linhas diferentes de jogada, tá? O deck de Memento é bem complicadinho. Enfim, nesse caso, depende do que você quer ter no cemitério pra voltar pra mão. É importante. Então aqui nós vamos fazer o Chuchuco grandão, que dá segunda draw pro Force, tá? Segunda draw. Efeito dele, vai jogar 3 nomes aí do deck, ou extra deck pro cemitério. Eu fiquei pensando pra caralho em qual que eu ia jogar. Eu joguei esses 2 aqui. Ok, esses 3, né? Dá efeito da fusão no cemitério, bane, pega o campo. Ativou o campo, dá efeito da Fusion, destrói essa fusão no campo, boom, e busca uma Spell Trap Memento. Então eu vou buscar a Bone Party, ok? O campo triga agora e o morcego no cemitério triga também. O morcego se invoca e o Bone Party traz o Goblin, porque tá faltando cartas, né? Goblin efeito destrói o morcego e dump 2 nomes. Joguei aqui o Kuriboh e a Trap, que eu quero me defender, usar pra me defender, né? Efeito do morcego que morreu, pega a Fusion banida pra mão e o Kuriboh se invoca, ok? O Kuriboh que foi invocado dá efeito, pega o Memento Card do cemitério pra mão, peguei aqui a ovelha. Deixei a ovelhinha aí na minha mão. Deu Bone Party, destruir
a ovelha e eu posso invocar um elemento do deck ou buscar pra mão. Eu posso buscar, por exemplo, o Mace. Nisso, a ovelha que morreu dá efeito, dump, joga fora um nome qualquer, ok? E aí, com isso, acabaram meus summons, cara. Eu posso fazer o Chuchuco. Salvo engano, nesse replay eu volto só 4. Eu acho que eu tinha que voltar um a mais, eu não tenho certeza. Eu quis deixar a fusão no cemitério, mas não vai ter problema, porque eu poderia voltar essa carta que eu busquei com Bone Party, por exemplo. Eu não posso voltar do campo e eu não posso linkar senão eu dou mais Drop of Wars, né? Então, enfim, eu poderia voltar o Mace da mão, por exemplo, com o efeito do Chuchuco. Poderia, tá? Mas qual é o ponto aqui, né? A gente seta a Fusion, que a minha jogada pegou. Na End Phase, o campo seta a Trap, que eu joguei do deck pro cemitério com o Goblin. E eu passo o turno. Nisso, quando começar o turno do oponente, eu tenho uma Trap, que nega efeito de monstro, tirando o ataque do Chuchuco. Eu tenho o Chuchuco, quando ele ativar uma carta, o Chuchuco revive alguém do cemitério. Aí eu trago esse maluco, tá? Pode até voltar o Mace da minha mão. Tira o Mace da minha mão e volta pro deck, tá? Com isso aqui, o que acontece agora, né? Esse cara, ele tem o efeito de matar cartas. Então eu posso matar uma carta minha e uma carta do oponente, por exemplo. O Kuriboh, ele tem o efeito que se ele é mandado pro cemitério por efeito de um monstro de memento, você pode fazer summon dele e quando ele é invocado ele recicla uma carta do cemitério. Então dá pra esse cara matar cartas matando o Kuriboh, por exemplo, e te matando carta do oponente. Pode ser outros, né? O campo pode trigar, o Kuriboh pode trigar. E por que isso é importante? Eu posso ativar a Fusion reciclando material do cemitério. Se não, eu posso usar material do campo. E aí, você pode fazer o Twin, porque aí usa 2 materiais e entra o Twin. O Twin pode dar efeito, destrói ele mesmo, aí ele busca um Mace, porque o Mace é Hand Trap, né? E você pode buscar a ovelha, porque a ovelha pode entrar e fazer fusão, por exemplo. Você pode fazer uma Guardian Chimera, por exemplo. Você pode fazer também um Dragos Tapilha se você usar esse cara como material. Então depende. O ponto é, você tem interações. Você tem interações diferentes para poder fazer. Não é melhor do que os outros, mas eu fiz no começo com Dark Blade, que invoca do deck. Mas, como vocês puderam ver, tem um mundo. Tem coisa para se fazer. O Memento vale a pena ser respeitado? Eu acho que pode ter algo aí. Não tenho certeza, mas eu acho que pode ter algo aí, tá? A gente vai olhar mais outros dois decks, pra não ficar muito grande. Eu não vou mostrar todo o santo deck, tá? Vou mostrar só alguns. O próximo é um deck de Rescue, que via de regra, o Rescue, vocês viram um monte de caixilha que tem na minha mão, né? O Rescue, ele é um deck um pouco estranho, mas é um deck que não cabe muita tech. Eu não sei se ele entra nesse escopo, mas eu queria mostrar o Rescue porque pode ser interessante, né? Eu vou mostrar uma cacetada de cartas, porque o Rescue 100% vai usar a Azamina. E aqui, o Rescue, na decklist do último cara que eu vi que performou bem jogando de Rescue, ele usava uma abordagem de 50 cartas, com um monte de caixeira, usando Terraform, porque o Terraform pega o campo do caixeira, que escolhe qual caixeira você quer, o campo o Terraform pega o campo do Rescue, que recicla cartas pra comprar, e o Terraform também pega o Museu, que é uma carta de Infernable, que diz que você pode pagar 1.200 de vida e adiciona Noble Arms do deck. Você pode pegar o Durendal, e o Durendal pode pegar Impulse ou o Airlifter, que é Starter. Então, eu achei que tem um nível interessante de jogar, porque todas essas cartas aqui podem me ajudar. É claro que o Original não é o que eu quero, porque o Original faz summon do deck, e eu quero evitar isso, pelo menos para dar menos Drop of Force nesse exemplo que eu tô mostrando. Mas vamos pegar um exemplo qualquer aqui. Só tô te mostrando tudo isso pra você ver que tem tentativa de jogada, até porque o Azamina e a Bruxa vira Original, como vocês sabem já, né? E o Original vira Hidrante. Eu vou começar com o Airlifter aqui, tudo bem que ele é limitado e tal, mas vocês viram a quantidade de cartas que tem pra eu poder chegar nele, né? Então, Airlifter normal sumo efeito, peguei o Emergency, ok. Esse Emergency vai invocar alguém do deck, Chain Force, ok, eu vou dar uma drop pro oponente. Trouxe aqui o Hidrante, matei o Airlifter, Hidrante efeito, pega o Turbulence. N formas de fazer jogada existem, né? Você pode fazer aqui, linkar pra fazer o Anima, ok? Mas, no caso, aqui você daria uma Drop of Force, a gente vai evitar, né? Porque é bom ter o Emergence no cemitério, tá ligado? Eu não queria banir, mas enfim, pra dar menos drop, você bane as duas do cemitério e invoca aqui o Turbulence. Turbulence efeito, não tomou Hand Trap? Então passa as cartas, né? Você vai mostrar as cartas aí, você vai setar, você tem defesa com o main deck, e até aqui eu não dei draw pro Force, tá? Não dei draw pra ele. Quer dizer, dei uma, né? Que foi o Emergence, perdão. Deu Emergence. Você pode dar alerta. A alerta pode pegar aqui Preventer, por exemplo. Aí depende se você vai querer usar o Reinforce ou não. Muita gente tá usando o Reinforce pra reciclar spell, né? Mas enfim, eu vou deixar o Emergence setado. Desse jeito aqui, rola. Porque no outro turno, eu posso dar Emergence, que pode pegar Preventer, descartar Preventer. Esse Preventer que morreu vai trazer o Airlifter, que vai pegar Follow-up. Vai pegar campo, por exemplo. Ou eu posso invocar o Preventer banindo essa spell do cemitério, que ela é tratada como Rescue, né? E aí, dando uma draw de um summon que veio do deck, do main deck, eu tenho essa jogada aqui, com as minhas cartas de Rescue setadas, o Book do Preventer, né? É um book. Se uma carta me morrer, o Turbulence também é interação. E eu tenho um follow-up, porque o Preventer saindo do campo, eu tenho o Airlifter que pega uma carta. Então, e ainda tem o Reinforce que você pode ter no cemitério. É interessante. Dá pra aceitar, tá? Dá pra aceitar. Por fim, nós temos aqui o deck de Voiceless. E aí a gente precisa tomar cuidado em
que espectro do jogo o Voiceless tá. Ele tá no espectro do Flandreese, que é aquele de não é porque você não dá draw ou o Force não tem uso que ele é bom, porque aí o cara para de usar o Force. Por exemplo, ele tira o Force side deck. Ele pode colocar o próprio Pearl ou qualquer outra hand trap. Depende. O Voiceless tanca? Eu não tenho certeza. Mas que é interessante que ele não dá draw pro oponente. Isso é um deck de ritual, né? Então, uma coisa que é importante falar é o Ogre, né, cara? O Ogre vai ser bem popular no formato também. E o Ogre pega muito forte esse deck. Enfim, então, Normal Summon dá Lo, efeito dela. Taca a barra pra trás, barra e efeito, pega uma Safira. Dá efeito da Safira, Dump Prayer e Search. Skull Guardian, efeito de Safira no cemitério, faz um ritual. Tributa aqui a Lo, invoca o Skull Guardian, Lo Chain Link 1, Skull Guardian Chain Link 2, Forest dado Enchain, pra não correr risco dele negar com o Skull Guardian, né? Então, enfim. Pegou aqui um Sauravis, depende da carta que você vai buscar, né? Mas aqui já tem uma interação, Omni Negate, Follow Up, tal. Enfim, o que dá pra você fazer, aqui você não deu draw pro oponente, não deu draw, tá? Você fez a tua jogada e não deu draw. Pode ser que você queira fazer Dynamondo, não sei. A incidência de bicho, depende. Se você fizer isso, você dá uma draw pra ele e tal. Joga de uma carta, o Dynamondo distributa, invoca o Skull Guardian, dá efeito da Lo no cemitério, ela volta, ela pode colocar a Trap Face Up ou colocar o Blessing, depende, pra poder entrar o Sauravis. Você teria isso aqui dando uma draw pro oponente. Você tem a possibilidade de usar Nadir no deck, o que melhora como que você joga se a tua jogada de Voiceless não tomar alguma coisa. E o Voiceless é muito redundante, né? Então ele é bem resiliente pra cima de algumas coisas, salvo um Ogre muito bem dado, alguma coisa assim. Então pode ser um deck que seja interessante de se usar também. Mas o ponto é, vocês puderam ver que todos eles têm um certo padrão de jogo. Todos eles têm um certo padrão de jogo aqui, que é ter a engrenagem pequena, fazer jogar com pouca carta, não precisar forçar muito para poder fazer o mínimo de interação, dando uma drop force, se possível. Se você der duas, tá, contando que consiga se fazer algo sólido, como eu acho que o Memento conseguiu, por exemplo. Mas é por aí, cara. Eu acho que é mais ou menos essa a análise que deve ser feita em volta desse desgraçadinho aqui, mano. Esse cara muda tudo. E o teu deck consegue fazer algo nessa vibe? Se o teu deck consegue fazer algo parecido com isso aqui, assim como o Voiceless, por exemplo, pode ser que ele tenha uma chance real no formato. É claro que isso só é relevante se você jogar contra um Force da vida, mas no mainstream do Yu-Gi-Oh! É isso que vai acontecer, e é mais ou menos esse deck aqui que eu acho que tem uma utilização interessante nesse formato. Vai ser tão preto no branco assim? Não sei, eu acho que não, mas são só exemplos. É basicamente isso, valeu, falou meus amigos, e até mais.